quero nesta noite ler com vocês Gênesis, no seu capítulo de número 1, do verso 1 ao 11. Amém? Gênesis, no seu capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. A minha tradução hoje não é a tradução que nós usamos aqui na igreja, que é a tradução NVT, Nova Versão Transformadora, mas também é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, todos encontraram? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, e o segundo dia. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Verso 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Verso de número 11. E disse: produza a terra relvas, ervas que dê semente, e árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Amém? Queridos, sobre esse texto, sobre essa narrativa, escrita pelo grande homem de Deus Moisés, eu quero ministrar sobre um tema para nós outros nesta noite. Eu quero falar sobre a eternidade. Amém? Vamos falar sobre a eternidade. É bem verdade que muitas pessoas entendem que a eternidade foi algo que foi feito para Deus. Mas, na verdade, a eternidade foi algo criado por Deus. A eternidade não existe para Deus, mas a eternidade só existe porque Deus existiu primeiro. Deus é maior que a eternidade. Ele é grande. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso nos aponta para quê? Isso nos aponta que, se eu for buscar conhecimento a respeito de Deus no passado, na eternidade passada, eu vou encontrar Deus na eternidade passada. Se eu vier no presente, eu encontro Deus na eternidade presente, no da eternidade. E se eu for enxergar Deus numa visão futurística, também Deus estará na eternidade futura. Ou seja, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Sempre foi, sempre será, e para sempre Ele é Deus. Amém? Só que a eternidade no pensamento de Deus, na ótica de Deus, na visão de Deus, é diferente na perspectiva humana. O homem enxerga a eternidade de uma forma. Aleluia. Deus enxerga a eternidade totalmente diferente da razão humana. É bem verdade que Deus criou o homem para a eternidade. Por mais que este homem criado por Deus, aleluia, no tempo, ele é um ser temporal. Aleluia. Ele está limitado ao tempo. Mas não é porque o homem está limitado ao tempo que o homem é um ser somente temporal. Deus criou o homem para ser um ser eterno, tal como ele é. Olha a expressão, aleluia. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem
conforme, nos mesmos padrões, nos mesmos modelos que Ele é. Nós somos a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é um ser espiritual. E Deus nos criou para a eternidade. Aleluia. Olhe para o seu irmão que está ao teu lado e diga assim: Deus te fez para a eternidade. Aleluia. Nós vivemos no tempo, no Cronos, que é uma linha reta. E o tempo, ele está dividido, tripartido em 3 partes: passado, presente e futuro. Aleluia. E nós vivemos dentro dessa linha tênua, aleluia, do passado, do presente e do futuro. Este é o tempo para o homem. Mas muitas pessoas têm aquela velha mentalidade de que morreu, acabou. Aleluia. Morreu, já era. Não é isso. Deus nos fez um ser, aleluia, por mais que na ótica de alguns, um ser temporal, limitado ao tempo, mas na criação eterna de Deus, no seu plano glorioso, Deus nos fez para ser seres eternos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então você é um ser eterno, não é simplesmente morreu e acabou. Aleluia, glória a Deus. Isso é um engano do diabo. Aleluia. Porém, algo aconteceu para que esse ser que Deus criou, com as qualidades para ser um ser eterno, agora ficou preso ao tempo para não viver a uma eternidade com Deus. O que aconteceu, pastor? Por causa do pecado do homem, o homem agora, por causa do seu pecado, quebra uma aliança que era um dos grandes desejos de Deus, que era que o homem vivesse para sempre com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Este era o grande plano de Deus. Este é o desejo de Deus, que eu e você possamos viver com Ele para sempre na eternidade. Só que nós vamos caminhar um pouco hoje, entender um pouco o que é essa eternidade, nos padrões bíblicos, no que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos apresenta, na mentalidade de Deus como a eternidade, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Nós lemos no livro do Gênesis, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 11, a respeito da criação de Deus. Preste atenção, irmãos. Gênesis capítulo 1 fala do mundo da criação. Gênesis capítulo 2, por mais que pareça que esteja falando do mesmo mundo, e estão, porém com uma diferença muito enorme, muito grande. Gênesis capítulo 1 é o design thinking de Deus. Deus está criando. Gênesis capítulo de número 2, Deus está formando tudo aquilo que Ele criou. É como se fosse um arquiteto que desenhou uma planta de um projeto de um grande edifício. Então ali está somente a criação daquela inspiração que ele teve. Mas quando as coisas começam a tomar forma, cavar, criar alicerce, subir parede, agora está sendo formado tudo aquilo que no seu espírito fora criado. Amém, irmãos? Então Gênesis capítulo 1, mundo da criação. Gênesis capítulo de número 2, mundo da formação. Entretanto, todavia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, fala de um mundo que não foi feito para os homens. Fala de um mundo, de uma terra que não foi feita e criada para nós outros. Foi um mundo criado no mundo, aleluia, espiritual. Foi em um plano eterno, em uma esfera e um tempo totalmente diferente. Gênesis capítulo de número 1 fala do ex nihilo, né, que é
Tudo criado a partir do nada, né? Quando a Bíblia vai falar em Gênesis, no Bereshit, que Deus criou tudo a partir do nada. Mas não foi somente isso. No ex nihilo, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, criado a partir do nada. Mas a ciência não acredita dessa forma, que nada se cria a partir do nada. Mas na verdade, Deus não criou a partir do nada, mas Deus criou nada para ele reconstruir aquilo que ele queria. Pastor, não entendi nada. É verdade. Mas eu vou te explicar. Põe aqui na tela João capítulo de número 1, versículo de número 3. João 1, 3. Deus criou nada. Tudo a partir do nada. No ex nihilo, Gênesis 1, 1. No mundo da criação eterna, que não foi o mundo feito para Adão. Este mundo de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta terra de Gênesis 1, não foi uma terra criada deformada. Não foi uma terra criada vazia. Não. Como está no verso de número 2. O Gênesis de 1 foi feito bilhões de anos antes. Bilhões de anos luz antes de Gênesis verso 1, número 2. Mas João, no seu capítulo de número 1, no versículo de número 3, olha o que ele vai dizer. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Ou seja, sem ele, em outra tradução, nada do que foi feito se fez, incluindo o nada. Então o próprio Deus criou nada. Dentro da cultura judaica vai chamar isso de tzim, tzum. Dentro da teologia, no conceito teológico, vai falar sobre a retração e emanação de Deus. Ou seja, Deus, antes de Deus criar o nada, Deus era tudo. Antes de Deus criar o nada, Deus era tudo. Tudo em quê? Em todos os lugares. Em que todos os lugares? Deus era tudo no leste, Deus era tudo no norte, Deus era tudo no oeste e Deus era tudo no sul. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Deus era tudo em todos os lugares. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus se retraiu. Aleluia. Deus se retraiu no norte. Ele criou, aleluia, um lugar para ele ficar. E este lugar era o norte. Deus se retrai no norte. E quando ele se retrai, se ele era tudo nesses lugares, se ele se retraiu para o norte, restou o quê? O nada. E foi aí que nesses lugares surgiu o nada. E por que Deus criou o nada? Para estabelecer um princípio. E qual é o princípio que Deus quer nos ensinar, criando e estabelecendo o nada? Que todo vazio é uma ausência de Deus. Todo vazio é uma ausência de Deus, da pessoa do eterno. Então Deus se retrai para o norte. O norte sempre aponta para o lugar mais alto. O norte aponta para o lugar mais alto. Se você pegar uma bússola e você olhar na bússola, o norte aponta para o lugar mais alto. Quem nunca pensou, ouviu alguém dizer ou já falou, dizer assim: eu preciso dar um norte na minha vida, eu preciso dar um amp na minha vida. Ou seja, elevar, subir o nível. Então o norte é o lugar mais alto. Jó vai nos falar nisso. Jó, no seu capítulo de número 26 e o versículo de número 27, vai falar deste lugar. Põe para nós aí Jó, capítulo de número 26 e versículo de número 7. Glória a Deus. Olha o que Jó vai dizer. Jó 26, 7. Aleluia. Jó 26, 7. Jó 26, 7. Diz assim: ele estende o norte sobre o vazio. Põe aqui para os irmãos ver. Aleluia. Não está indo aí, né? Olha lá. Na sua Bíblia também deve estar escrito aí: ele estende o norte sobre o vazio.
Isso está anunciando o quê? Que no momento que Deus se retraiu, criou nada, agora Ele vai vir para reconstruir, retrair e emanar de novo. Deus vai se estender, criando de novo nesses lugares que se tornou vazio. Mas a terra de Gênesis 1 não foi criada vazia. Vamos ver no livro de Isaías, no seu capítulo de número 45 e verso de número 18. Vamos ver, irmãos, Isaías 45, no seu versículo de número 18. Porque assim diz o Senhor Deus, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, ou para ser vazia, inabitada, aleluia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra para ser um caos, para ser inabitada, sem forma e vazia, não. Mas Gênesis 1 fala de um mundo ex nihilo, um mundo que Deus criou, que não foi para o homem, mas é um mundo que Deus criou para os anjos, um Éden criado para os anjos, que é o Éden que Deus criou para o querubim, para o anjo, que hoje é conhecido como diabo e Satanás. Ele habitava neste mundo, nesta terra que Deus criou lá no princípio, aleluia. E neste princípio, como foi a maneira que Deus criou todas essas coisas? A Bíblia vai nos dizer, segundo alguns historiadores, tal como Flávio José, que Deus a criou não numa perspectiva como eu e você imaginamos, trabalhando com as suas mãos. A maneira de Deus trabalhar e de Deus criar é totalmente diferente. Porque você vai ler que Deus trabalhou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. E no sexto dia está escrito assim, Deus descansou. Essa expressão descansou nos traz um pequeno entendimento de que parece que Deus se enfadigou do trabalho que fizera. E não é essa a narrativa bíblica que Deus está querendo trazer. Deus não se cansa. Por quê? Porque Ele é um ser espiritual. Cansaço é para nós, homens, que nos cansamos porque temos um corpo físico. Deus é espírito e Ele não se cansa. Então Deus não trabalhou na perspectiva que muitas pessoas entendem, de trabalhar e no sétimo dia tem que descansar. Você trabalhou a semana inteira e você tira o domingo, em alguns que trabalham em algumas empresas, para descansar o domingo. E você sente o cansaço da semana desse trabalho. Porém Deus não trabalha desta forma. E qual é então, pastor, a forma que Deus trabalha? Existe pelo menos duas palavras na língua hebraica, aleluia, traduzida para trabalho. A primeira expressão para trabalho, que é para o trabalho braçal, para o trabalho humano, que é avodar. Avodar é o trabalho humano, é o trabalho braçal, e este é para o homem. Mas existe uma outra expressão no hebraico para trabalho também, que é malahá. Malahá é o trabalho que Deus executa, é o trabalho que Deus faz. E este trabalho não é um trabalho que o cansa, não é um trabalho que o enfadiga, que deixou Deus exausto e por isso precisa de uma rede preguiçosa para deitar. Não é disso. E como é que Deus... Nós vamos ver agora. Gênesis capítulo de número 1. Vamos voltar lá. Versículo de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, é a primeira vez que Deus vai falar. Como é que Deus trabalha?
Deus trabalha por meio da sua palavra. Deus trabalha por meio da sua palavra. Fazendo o que com esta palavra? Vamos continuar lendo? E disse Deus: haja luz. Estou no verso de número 2. E houve luz. Ou seja, e disse Deus, verso de número 3, haja luz e houve luz. Verso de número 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era... Vem comigo, melhora isso. E viu Deus que a luz era... Muito bem. A terra de Gênesis capítulo de número 1 e a terra de Gênesis versículo de número 2 é totalmente diferente. Nessa terra de Gênesis 1 verso 2, ela é uma terra sem forma, ela é vazia. Nessa terra havia trevas, nessa terra havia abismo, nessa terra o Espírito pairava sobre a face dela. Ela estava em escuridão. Ela estava deformada. Ela estava submersa pelas águas. E aí nós encontramos o primeiro dilúvio na Bíblia. É quando a terra está submersa sobre as águas. Ela está submersa. Ela está deformada. Mas nós lemos que Deus não a criou sem forma. Ela está inabitada. Mas nós lemos que Deus não a criou para ser um caos, para não ser habitada. Mas no versículo de número 2, ela está de uma forma deformada, em trevas, em escuridão e em abismo. Olha para cá, esta terra, há um princípio que Deus está nos ensinando. Qual é o princípio que Deus está nos ensinando? Você é esta terra, uma terra que antes de Deus se manifestar a ela com a sua palavra, Deus olhou e viu eu e você, uma terra inabitada. Inabitada de quê? Da sua presença, da sua magnitude, da sua glória. Nós estávamos em trevas. A Bíblia diz que nós andávamos em trevas, sem poder ver a luz do dia. Uma treva espiritual nós nos encontrávamos. Assim é a terra de Gênesis 1, versículo de número 2. Havia um abismo em nós. Este abismo foi causado pela falta da presença do Eterno. Um vazio que nos, aleluia, habitava dentro de nós, que nada, balada não preenchia, bebedice não preenchia, maconha não preenchia, cocaína não preenchia, prostituição não preenchia, dinheiro não preenchia, apartamento novo não preenchia, carro novo não preenchia, viagens para a Europa não preenchia, amizades não preenchia. Tudo isso nós buscava, porque a terra estava um caos, você estava em caos, mas de repente, nesta terra em caos, a voz de Deus brada e disse Deus: haja luz. Aleluia. E a Bíblia diz: e houve luz. E no verso de número 4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Parece que há um erro de entendimento, porque parece que Deus não conhecia o que era a luz. E viu Deus que a luz era... Dá a entender que Deus não conhecia o que era a luz. Se você diz assim: eu vi que era bom, passa uma impressão que você está conhecendo aquilo ali agora, sim ou não? Mas vamos ver, Salmo de número 104. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo de número 104. Me ajuda aí no telão. Salmos de número 104. Olha o que o salmista diz. Salmo 104, verso de número 2. Coberto de luz como de um manto, tu estende o céu como cortina. Envolto no manto de luz, estende a... Volta lá. Tu que te cobres de luz como um manto, e que estende os céus como uma cortina. Ou seja, Ele, o próprio Deus,
a sua roupagem é uma roupagem de resplendor, de glória, de luz. Então não traz a ideia de que Deus está conhecendo a luz agora, porque Ele já se veste de luz. Então, o que Deus está querendo nos ensinar quando Ele diz: e viu Deus que a luz era boa, numa perspectiva de entendimento que está conhecendo a luz agora, é Deus olhando dizendo assim: e viu Deus que no lugar das trevas, a luz era boa. O que Deus está nos querendo nos ensinar? Deus olhou para você e viu para você, olhou para as trevas. Quando a luz manifestou, Deus disse: muito top, gostei, era isso que eu queria. E viu Deus que era bom. Aleluia, você não entendeu, deixa eu te dizer. Quando Deus olhou para você em trevas, aleluia, Ele disse: haja luz. E aonde havia trevas em você, aonde o inimigo impeirava com trevas, a luz de Deus entrou no seu espírito, radiou a luz do eterno. E Deus olhou para você e disse: agora Ele está bom. Esta é a forma que Deus trabalha. Como, pastor? Mudando a realidade das coisas. A realidade que estava em trevas, Ele traz para a luz. É assim que Ele trabalhou na sua vida. Quando a sua realidade de vida, a sua realidade de viver era uma realidade de trevas, era uma realidade vazia, era uma realidade deformada, era uma realidade de abismo, aleluia, Ele olhou para você e disse assim: haja luz, e houve luz. E Ele mudou a sua realidade, te tirando das trevas para a luz, te arrancando das trevas para a luz. E quando Ele olhou você na luz, Ele olhou e disse: sim, agora vejo que está bom. Aleluia. É assim que Deus trabalha, mudando a realidade das coisas. Por qual meio? Pelo meio da sua palavra. A palavra de Deus, o Logos de Deus, que é Jesus. E no princípio era o Verbo, e no princípio criou Deus, e no princípio era o Verbo. Desde o início, pelo Logos, pela palavra, pelo Verbo. Aleluia, não precisa ser tão estudioso para entender que o Verbo é tudo aquilo que dá ação e movimento a todas as coisas. Lá no início, ele era este Logos de Deus, que dava ação e movimentava todas as coisas. Aleluia. Aí Deus olhou para você, manifestou a sua palavra. A palavra entrou no seu espírito, o seu espírito em trevas, morto na escuridão, distante do eterno. A palavra de Deus entrou lá por meio do Verbo que era Cristo. Aí a graça sendo manifestada a você gratuitamente, ela entrou no seu espírito e raiou a luz. E Deus viu que havia luz em você. E quando Deus viu você em luz, Deus olhou e disse: agora Ele está bom. Aleluia. Levante a mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Aleluia. Que na tua vida, na tua casa, no teu viver, na sua família, em tudo que você tocar, onde você estiver, que a luz da glória do eterno resplandeça a partir de ti. Seja cheio de luz para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E viu Deus que a luz era boa. Muito bem. E a Bíblia vai nos levar a esse design fique de Deus no mundo da criação. Eu quero me antecipar aqui no verso de número 9, 10 e 11, que diz o seguinte: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
E viu Deus que isso era. E disse Deus: produza a terra ervas que dê semente, e árvores frutíferas que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Preste atenção. Quando Deus faz a separação das águas e manda aparecer a porção seca, e quando aparece a porção seca que estava submersa pelas águas do primeiro dilúvio, do dilúvio aplicado pela justiça de Deus, Deus aplica a sua justiça de duas formas. De quantas formas? Duas formas. Quais são elas? Água e fogo. Quando o anjo se rebeliou, na rebelião do anjo, que era Lúcifer, Deus aplicou a justiça àquela primeira terra de Gênesis 1:1, que foi com água. Esta terra foi submersa pela água, e estas águas são águas de justiça de Deus. Nestas águas, por isso que elas são salgadas. Você nunca foi no mar e nunca se perguntou por que essa água é salgada? E por que a água do rio é doce? E por que essa água é salgada? E o peixe que Deus criou dentro dessa água salgada, eu pego ele, eu compro ele, o pescador pesca ele, e quando eu levo para casa para preparar, vem do mar que é salgado, mas eu tenho que colocar sal. Hã? Você nunca parou para pensar essas perguntas? Aleluia. Por que é que o peixe habita dentro do mar tão salgado e eu tenho que colocar sal para comer ele? Há um princípio estabelecido aí. As águas de sal, que são as águas dos mares, são águas de morte. Diga, águas de morte. Não, irmão, vem comigo na unção. Diga, águas de morte. Agora, se as águas são de morte, por que tem peixe vivo lá dentro dela? É porque Deus está querendo estabelecer um princípio, dizendo que em meio à morte, eu, Deus, tiro e crio a vida. Oh, você não entendeu? Você estava na morte, meu irmão. As águas salgadas da morte, do pecado, inundou sua vida. Mas Deus olhou e disse: em meio à morte, eu tenho vida. Receba a vida. Receba a vida. Aonde a morte? Aramando calabasúria. Aleluia. Muito bem. As águas aqui são águas de morte. Então Deus está separando. Que haja separações das águas. E apareça a porção seca. E a porção seca apareceu. Quando apareceu a porção seca, no verso de número 11, Deus vai dizer o seguinte: e disse: produza a terra. Por que Deus não disse assim: e haja na terra? Talvez você nunca perguntou, parou para pensar dessa forma. Algumas outras coisas que Deus vai criando, Deus vai dizendo pela sua palavra: haja. Mas na terra, na porção seca, ó que Deus vai dar ordem à terra, a porção seca: produza. O que nós entendemos que é o princípio que Deus quer nos ensinar, que quando Deus criou a terra, desde a eternidade, lá a terra de Gênesis 1:1, esta terra que Deus criou, Deus já potencializou ela. Para quê? Para ela ser uma terra produtiva, fértil. Deus sabia que ela tinha capacidade de evoluir, de crescer e de produzir. Então, para aquilo que Deus deu capacidade, Deus não vai agir a não ser dizer: faça. O que Deus está querendo nos ensinar: ei, olha para cá. Deus te criou com capacidade de você produzir e avançar e crescer. Porém, por muito tempo as águas te cobriram. Por muito tempo você viveu no anonimato do esquecimento por causa do diabo e o pecado. Mas Deus disse assim: chegou um dia que Deus veio até você e disse: haja separação dessas águas de morte, porque a vida chegou. E quando Deus te encontrou, Ele sabia do potencial que você tem. Por isso Ele te chamou, por isso Ele te escolheu, por isso Ele te arrancou das trevas e te trouxe para a luz. E Ele diz à terra: produza. Você não está entendendo? Deus está dizendo para você: ei, chegou um tempo, se as coisas na sua vida não deram produtividade, não evoluiu e não cresceu, chegou a hora que Deus está dizendo: produza.
Aleluia. Chegou a hora que Deus está dizendo para você: eu sei do seu potencial. Ei, levante a mão, deixa eu profetizar de novo sobre a sua vida. Você vai produzir. Você vai produzir árvores boas. Você vai produzir. Você vai produzir frutos que vão dar semente, que vai ser eterno. Você é uma terra produtiva. Olha para esse irmão e diga: você é uma terra produtiva. Você vai dar fruto. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer em Gênesis 1, verso de número 31, que quando Deus criou o homem no sexto dia, no primeiro dia Deus criou, e a Bíblia vai assim: e viu Deus que era bom. E no segundo dia Deus criou e disse Deus que era bom. E no terceiro dia Deus criou e Deus disse que era. Vamos comigo, irmão. E no quarto dia Deus criou e Deus disse que era. Vamos melhorar isso. No primeiro dia Deus criou e Deus disse que era. No segundo dia Deus criou e Deus disse que era. No terceiro dia Deus criou e Deus disse que era. No quarto dia Deus criou e Deus disse que era. No quinto dia Deus criou e Deus disse que era. No sexto dia Deus criou e Deus disse que era. Não. No sexto dia Deus criou e Deus disse que era muito. Por quê? Porque Deus não precisava mudar mais a realidade de nada. Tudo estava preparado. Aleluia. E porque era muito bom? Porque você estava lá. O homem perfeito, a imagem de Deus, para Deus se relacionar. E Deus, quando criou o homem, colocou na sua criação. E ele, aleluia, malahá, não precisava mudar mais a existência de nada, a realidade de nada. Tudo estava perfeito. Aí Deus disse: tudo aqui já está perfeito. E viu Deus que era muito. E aí Deus criou o sábado. O que é o sábado? O sábado é um período, é um tempo determinado por Deus, em que Deus não precisa mudar a realidade de nada. E quando Deus não precisa mais trabalhar, mudar a realidade de nada, aí Deus vai chamar esse dia de muito. Finalizando agora, Marcos capítulo de número 3, vai nos trazer a narrativa de que na sinagoga dos judeus, em um sábado, o principal das sinagogas, porque havia o templo e havia a sinagoga. A sinagoga era como se fossem congregações em diversas regiões de Israel, criada após o exílio, melhor dizendo, do povo judeu quando volta para Jerusalém, pelo sacerdote Esdras que cria as sinagogas. Só que no período de Jesus vai à sinagoga. E naquelas sinagogas criadas por Esdras, os principais das sinagogas estabeleceu para a sinagoga algumas regras, algumas leis para as sinagogas, alguns princípios de regras e costumes para a sinagoga. Entre eles, olha para cá, havia um princípio estabelecido que era: na sinagoga não podia ninguém que tivesse um defeito físico ficar de pé. Não podia também ninguém que tinha defeito físico andar, se movimentar na sinagoga. Não poderia também quem tinha um defeito físico falar na sinagoga. Não podia quem tinha um defeito físico na sinagoga ficar de pé na sinagoga. Então os deficientes ficavam em um lugar estabelecido pelo principal da sinagoga, que era em um cantinho na sinagoga. Era no canto que ficavam os deficientes físicos. Eles poderiam entrar na sinagoga uma vez quando o principal da sinagoga o chamava. No templo nunca poderiam entrar. Lembra do paralítico na porta do templo? Ele não poderia entrar, porque no templo só entravam os perfeitos. Na sinagoga poderia entrar os imperfeitos, quando o principal da sinagoga escolhia uma única vez para ele entrar e participar de um culto. Nesse dia, o principal da sinagoga vai lá fora e chama algumas pessoas. Ei, você, paralítico, vem cá. E lá vem o paralítico, o deficiente físico. E ele vai lá, senta-se numa almofadinha e fica lá no canto. Chama o cego. Ei, você, cego, vem cá, vem. Traga ele aí. E traz o cego. E coloca o cego lá. Ei, você mudo aí. Traz esse mudo aí. Traga o mudo e coloca o mudo no
canto. O canto era o lugar dos rejeitados. Eles não poderiam, lembra do princípio? Ficar de pé, não poderia falar, se movimentar, fazer nada. Ficava sentadinho no canto. O homem da mão mirrada, ele olha o principal, ei, você, vem cá. E chama o homem da mão mirrada, ele entra com a mão mirrada e coloca ele no pé da porta, na entrada principal. E ele está ali, no cantinho. Jesus estava nesse dia na sinagoga. E a sinagoga havia da seguinte forma: no fundo da sinagoga havia 6 degraus que levava o escriba, ou melhor dizendo, o fariseu, o homem principal que iria ministrar naquela noite. Ele subiu os 6 degraus e vinha para o meio para ministrar lá na sinagoga. Jesus, na hora que o culto estava começando, ele se levantou, subiu os 6 degraus da escada e veio para o meio e começou a ensinar. Naquela hora, aleluia, os judeus e os fariseus que ali estavam, era um sábado. Eles estavam atentos ao que Jesus iria fazer. Porque eles procuravam uma forma de encontrar uma falha em Jesus. E naquela hora ele disse, ele vai mudar a realidade daquele homem da mão mirrada. E Jesus naquela hora olhou para o homem da mão mirrada e disse assim, ei, você que está aí no canto, se levanta. O cara da mão mirrada olhou e disse, eu? Isso, você mesmo, se levanta. Mas ele sabia da lei que não poderia se levantar. Ele não poderia. Mas ele disse, ele é um principal. Ele é um mestre. E se ele está me mandando, eu vou me levantar. Então ele se levantou. Quando ele se levantou, todo mundo olhou para o homem da mão mirrada. Não sendo o bastante, Jesus disse para ele, vem. Todo mundo olhou e disse assim, está quebrando os princípios da sinagoga. E o homem veio, só que quando chegou nos degraus, ele parou. Porque ele sabia que aquele lugar ele não poderia subir, era somente, aleluia, os fariseus, os grandes mestres que poderiam subir naquele lugar para ministrar. Ele não tinha essa liberdade. Jesus disse, sobe e vem para o meio. O meio era um lugar de honra. Ele veio, subiu os degraus e foi para o meio, todo mundo atônito. Quando ele colocou o homem no meio, aleluia, naquela hora Jesus olhou para ele, para o homem da mão mirrada e disse assim, seja curado. Escute, quando Jesus disse, se eu disser para você em um sábado, seja curado, eu estou trabalhando? Eu só manifestei uma expressão para você, sim ou não? E naquela hora, instantaneamente, a mão do homem da mão mirrada se endireitou. No meio da multidão, um fariseu, mestre da lei, gritou, ele pecou, transgrediu a lei de Deus. Jesus olhou e disse, não. Jesus disse, meu pai, Malahá, trabalha até agora, e eu trabalho também. O que Jesus está querendo dizer? Que a situação daquele homem era uma situação muito boa? Não. Então precisava mudar a realidade da coisa. Quando Jesus cura ele, a mão dele fica perfeita. Jesus está dizendo, agora sim, eu não preciso mais trabalhar, porque está tudo muito bom, aleluia. É isso que Jesus quer fazer com a sua e com a minha vida. Deixar tudo em uma posição, em uma situação, que tudo esteja muito bom, aleluia. Jesus pega aquele homem e traz ele da situação de humilhação e coloca no lugar de honra. É isso que Jesus quer fazer, mudar a realidade da minha e da sua vida, de humilhação para honra. Ele quer nos elevar para um nível maior. Ele quer deixar a nossa vida em um sábado aonde não precise mudar mais nada, aleluia. E sabe quando é que isso vai acontecer? Na eternidade. Não haverá mais necessidade de mudar nada. A igreja gloriosa reunida, todos perfeitos, e ele olhará e vai dizer, tudo está muito bom, eu não preciso mudar a realidade de nada mais. E esta é a eternidade do Senhor. A eternidade dele é quando ele não precisar trabalhar para mudar a realidade de nada. E na minha e na sua vida existe muita realidade que Deus precisa ainda mudar. Amém?
Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!